esse período vendendo muito todos os anos. Todos os trimestres, sem nenhuma exceção. Isso é muito difícil, né? E a maioria das pessoas que eu vejo na internet e que eu vi sumirem foram aquelas pessoas que exageraram na persuasão. Porque não é complexo você aprender a persuasão através de um script, que é diferente de você persuadir através de uma reunião, na vida real, digamos assim, que é completamente diferente, né? No script é muito fácil você persuadir. Você enche aquilo de gatilho, você mistura um monte de coisa. Faz as 7 perguntas que o Júnior falou. 7 perguntas. Tanto é que existem fórmulas para fazer isso. E você tem horas para escrever às vezes, né? Você tem horas para escrever e depois você lê alguma coisa. Relê. Ou você às vezes faz isso com prompter, ou às vezes é gravado. Então é fácil você persuadir. O problema é que muitas pessoas do digital, elas esquecem que existe o amanhã. Né? E elas vendem como se não houvesse o amanhã, de fato. Então eu vi muitas pessoas sumirem. Muitas pessoas que de repente entraram numa moda, ficaram muito grandes e sumiram. Grandes sumiram, muitos. E hoje muitos estão fazendo a mesma coisa e amanhã vão fazer a mesma coisa. E aí elas fazem... Falta de coerência. Falta de coerência. E elas fazem uma conta. Bom, é melhor eu ganhar 10 milhões hoje do que 2 milhões. Você fala, beleza. Mas é melhor eu ganhar 2 milhões para sempre, todos os períodos, do que eu ganhar só 10 hoje, 5 amanhã, 2 e 0. Né? Então isso daqui, eu concordo muito com o que o Júnior falou aqui, cara. Dá para aprender, mas não pode exagerar, né? Até porque se você ganhar 2 milhões sempre, você tem um negócio, você pode vender parte dele, já começa a ter valor de mercado. Mas isso que você falou do jovem, o que me veio na cabeça foi aquela frase que eu sempre digo, que o que não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40 e sábio aos 50, não é nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. Ou seja, há fases. Não dá para esperar que o jovem, né, seja sábio. Até tem alguns que são, mas são fases. Com o passar do tempo você vai desenvolver. Mas o meu ponto, né, que realmente me tornou uma pessoa persuasiva, foi pouco tempo antes de conhecer a Malu. Mais ou menos 1 ano antes. Ah, então na balada. Foi. Na pegação. Foi. Eu temos devo... aqui um... Olha. Eu Aprendi a ser devo... persuasivo pegando mulher. É o slogan. Eu usaria termos Hoje vai dar mais problema. nobres, né? Não esses termos. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui um adolescente tímido. Eu tinha muita espinha quando era mais novo. Aquilo afeta a sua autoconfiança, né? A aparência. E aí teve um remédio chamado Rocutan que eu tomei e resolveu o problema. Aí Isso não é uma fiquei prescrição apresentado. médica. Não é uma prescrição médica, longe disso. Não tem patrocínio, tá? Só tô contando a história realmente. E aí eu entrei no exército. E eu comecei a namorar. Fiquei um tempo namorando, depois eu fiquei solteiro. E no exército eu ficava a semana toda trancado em um lugar que só tinha homem. Hoje em dia tem mulher na academia militar. Naquela época não tinha. A única mulher que eu vi era minha lavadeira, que tinha 50 anos. E já tinha gente pegando. Eu não tinha nem essa opção. Então só tinha o fim de semana pra sair. Era um período muito curto. E aquilo que eu falei, a necessidade faz o sapo pular. Como que eu podia fazer em um período tão curto pra conseguir aquilo que eu queria, né? Transar. Eu tinha que me tornar mais persuasivo. Então eu comecei a estudar o que eu estava fazendo. E a Malu me conheceu quando eu já estava com 10 mil horas de prática nisso. Eu caí na Tava lábia. especialista. Juvenal, Muito eu bom. tinha a copy certa. Era um fluxograma, não era uma cópia. Se sim, então tá. Não acredito. Se não, Automação. era. Thiago, era Mas você teve muito... que usar todas em sensacional. mim. Em um Todas. churrasco, eu era o topo da cadeia alimentar, cara. Na balada, dependendo do tamanho do barulho da música, não, porque eu tinha que falar também, tudo. A aparência também já ajudava, né? Se eu ensinasse tudo pra um amigo meu que era muito feio, talvez não desse certo. Mas aquilo me ajudou a ser extremamente persuasivo. Tinha muito... Depois que eu comecei a estudar marketing digital, eu vi que eu usava todos os gatilhos naquela época. A palavra exército era mencionada? Exército? Era. É. Eu tinha um gatilho. Autoridade. Essa daí- Eu tinha um gatilho, eu falava, se o gatilho governo da autoridade. confia em mim para liderar 30 homens armados, você pode confiar. Essa eu não É recebi, isso aí. não. Eu não precisou. Não precisei. Precisou dessa. Você já confiava, você me conheceu através do seu irmão. É, eu Então já tava tinha, pré-aprovado. já tinha um Aprovação gatilho. social, Mas, né? por exemplo, nessa época, eu lembro que eu usei um gatilho de autoridade com a Malu. É. Não porque eu quis, mas eu tinha muita gente correndo atrás de mim. Conte-me mais. Lembra que o pessoal ficou me ligando no carro enquanto a gente estava indo Era pra balada? mentira? Não, se for mentira, eu vou era ficar verdade. indignada. O Amor, Bruno saiu lembra de som. cada coisa. Não, mas é porque porque- isso foi muito marcante. A gente pegou Agora, o povo já deve ter ouvido essa história. A gente ia pra uma balada na cidade ao lado. Então, era 15 minutos de carro. E durante os 15 minutos, o Bruno recebeu umas 4 ligações de mulheres diferentes, das quais ele não lembrava. Ancoragem. aí, Nossa, Mas aí não é possível. então, nessa hora foi o gatilho de autoridade. Lembra de mim? Não sei o quê. Porque Daí ele, começava o fim de semana, todo mundo me ligava. No final, você, não quando lembro. parou, você abriu a porta do carro e falou: Você viu que eu recebi 4 ligações? Não então, precisei falar isso. é Eu agora já tava ou puta. nunca. Eu já tava assim.
Que galinha, filho da... E era escassez também, porque eu ia embora. Então, bom. teve um monte de gatilho que fez a gente ficar junto no final das verdade. contas. Mas eu aprendi Mas isso. eu fiz alguns também. E fez. Que a gente tava... Foi um processo difícil a gente ficar. Tô vendo mais um motivo de eu ter casado. É muito Mas mais sabe fácil. qual é o mais interessante, cara? Quase tudo que eu aprendi em termos teóricos pra depois levar pra prática, eu peguei de um livro dessa grossura aqui. Não era um livro muito grande. O nome do livro era Método Mystery. E tinha um subtítulo, Como Levar Lindas Mulheres para a Câmera, uma coisa assim. Nossa. Você vê que ele tá lendo Eu nem sei se desde esse livro sempre. tá à venda ainda.